7h35 em Campos. Muito bom dia para você ouvindo a Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Nós estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição desta segunda-feira, hoje 27 de abril de 2020, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. No programa hoje, o jornalista Aloysio Abreu Barbosa e o nosso convidado, o escrivão da Polícia Federal, Roberto Uchoa, também diretor da associação, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Federal. Roberto, eu trago aqui o seu bom dia e na sequência a gente começa aí essa entrevista, esse bate-papo com o Aloysio Abreu Barbosa. Bom dia, Roberto, é um prazer tê-lo conosco aqui na Folha FM em sistema de teleconferência, de home office. Bom dia, Roberto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Aloysio. Bom dia a todos os ouvintes e aqueles que estão nos assistindo em casa nesse momento, estão tendo que respeitar esse período de quarentena, nesse momento tão difícil para a nossa sociedade, para a humanidade como um todo. É um prazer estar aqui novamente. Já fui convidado anteriormente para o Aloysio para debater outro tema. Hoje, infelizmente, o tema hoje é num contexto diferente, de crise, de mudanças. Como o Aloysio falou, é muito triste a gente ter que falar sobre crise política no momento em que o foco deveria estar totalmente voltado para a nossa crise sanitária, Mas estamos aí, vamos enfrentar os desafios que se apresentam. Perfeito. Aloysio. Então, show. Só para... Eu falei aqui do apresentador, é o Siqueira Júnior, da Rede TV, Tá. Que falou, tem vários... acho que é ele, o Ratinho, e tem um terceiro, que agora não me ocorre, que são defensores do bolsonarismo aí na televisão, E esse talvez seja o mais canal. É o Ratinho, o terceiro, O Ratinho. O Ratinho eu falei, o Ratinho da Atena e o Siqueira Júnior. Falta normal o D'Artagnan, mas talvez com um Arthur, um Portos, um Aramis desse, D'Artagnan tá até fugido. E ele tem vários vídeos dele falando, relativizando a Covid-19, e agora está em casa com Covid-19, fazendo isolamento, Enfim, em alguns casos parece haver um certo tipo de justiça na história, mas como não é assim, e nem desejamos, logicamente, desejamos a pronta recuperação de Siqueira Júnior, para que continue a voltar a falar abobrinha na televisão, afinal tem gente que gosta, mas não é sempre assim, Não pega só quem merecia pegar para aprender para aprender, por não acreditar na ciência, aprender da pior maneira possível. O show, vamos lá. Em primeiro lugar, você esperava a saída do ex-ministro Moro, pela sua realidade aí na Polícia Federal, que estava vivendo, que você ouve falar também como, não presidente, como diretor, de entidade de classe, dos escrivães. O que te surpreendeu a saída do Moro da maneira como se deu? Bom dia. Bom dia, Aloysio. Primeiro, deixando claro que tudo que eu falar aqui, eu estou falando como representante de entidade de classe, não na condição de servidor da Polícia Federal, porque eu não tenho liberdade nem autorização para falar pela Polícia Federal ou sobre coisas que acontecem internamente. Mas, Aloysio, já havia essa preocupação, porque desde do início do mandato do presidente, parece que ele e o ministro da Justiça já vinham tendo algumas arestas, e no agosto de 2019 já havia ocorrido uma tentativa de mudança na direção da Polícia Federal, e inclusive com questionamentos do presidente sobre mudanças na superintendência do Rio de Janeiro, inclusive, que já tinham criado esse atrito. Agora, ninguém esperava que isso fosse ocorrer num momento de grave crise sanitária como a gente está passando agora. Quer dizer,
foi algo que pegou todo mundo de surpresa, pelo momento, não pelas diferenças que o presidente e o ministro da Justiça já estavam apresentando em determinados momentos. Mas a maneira como foi, Moro saiu... Você viu aquele filme Butch Cassidy and the Kids? Já viu aquele filme? Não. Paul Newman e Robert Redford? Ah, já, mas eu não lembro muito, não. Você lembra de uma cena do filme? Determinada cena. Tem todo exército boliviano lá fora. Lembra? Ah, sei. Congela a imagem. Foi mais ou menos assim que o Moro saiu, né? Atirando pra caramba, né? Esperava tão forte assim? Não, ninguém esperava. Ninguém. Inclusive, eu assisti o pronunciamento dele ao vivo. Foi preocupante. Foram acusações sérias, foram acusações fortes, que precisam agora ser apuradas. Porque eu não lembro, pelo menos no meu tempo de vida, eu sou relativamente novo, 43 anos, mas não me lembro de um ministro da Justiça ter saído do poder fazendo acusações tão graves ao presidente da República. Pelo menos na nossa recente história democrática, eu não lembro de tal gravidade, não. E qual foi, quer dizer, no público a gente conhece, causou muita divisão naquele nicho que ainda existia de apoio ao bolsonarismo. A gente tem que aferir essa pesquisa ainda, embora tenha sido uma, dizendo que quase 70% acham que o ex-ministro está certo no que disse, né? Mas isso vai ser melhor mesurado em pesquisas aí que vão ser feitas aí para frente. Mas sabemos que o Moro é muito popular, né? E que vai, no mínimo, rachar pela metade aí, a expectativa é essa, o que tinha restado ao bolsonarismo, né? Mas como é que repercutiu dentro da Polícia Militar, dentro da Polícia Federal, essas denúncias? Eu posso te falar como repercutiu principalmente no meio das representações de classe, com muita preocupação. Por quê? Quando você tem um ministro da Justiça que abertamente fala que um presidente da República estava tentando interferir no funcionamento da instituição e ter acesso a informações ou ter um maior controle sobre o que acontece dentro da instituição, sempre deixa todo mundo preocupado. Porque um dos maiores patrimônios da Polícia Federal que ela conquistou nos últimos anos, além do respeito da população e da admiração, foi uma certa autonomia técnica, investigativa e científica. Tanto que são várias operações envolvendo políticos, pessoas de proeminência, de importância econômica, em que a gente viu que houve liberdade da Polícia Federal para atuar. Então, é uma preocupação real para todas as entidades de classe dos policiais federais que a gente mantenha essa autonomia. Por isso que trouxe muita preocupação. A gente não tem como saber se tudo que o ministro, agora ex-ministro, falou é verdade. A gente não tem como dizer se esses crimes que ele afirma terem ocorreram. Isso vai ser investigado. O próprio Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, fez um pedido na sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal para que investigue possíveis crimes cometidos pelo presidente, ou, se não existirem esses crimes, possível crime cometido pelo ex-ministro da Justiça, mas é de suma importância que, nesse momento, isso seja levado à frente. Porque o que a gente tem que ter em mente é que nós temos que preservar a instituição Polícia Federal. A gente tem que preservar esse patrimônio que nós conquistamos de ter uma instituição atuando com autonomia para cumprir a sua função, para cumprir aquilo para o qual foi criada. Mas quer dizer, a Polícia Federal como se falou, está no cerne da questão, né? Controle, essas tentativas de controle da Polícia Federal, elas não são nenhuma novidade também, embora, lógico, pelo que o Sérgio Moro falou, com o Bolsonaro se chegou a um grau de, inclusive porque não é nem controle político, é controle por um grupo de família, né? E parece que fazer quase a Polícia Federal como
como segurança de família, né? Porque, até porque parece que ser segurança da família ali foi isso que vai levar o Ramagem a assumir a Polícia Federal, né? Foi o fato de ter feito a segurança de Bolsonaro, quer dizer, uma instituição como a Polícia Federal, de repente, ser confundida como, ou tratada como, ou comandada como se fosse uma instituição não é nem de segurança patrimonial, mas de segurança familiar, não é uma coisa meio esquisita? Não, é estranho e por isso a preocupação. A gente, como você falou, já ocorreram outras tentativas de interferência, como é que se dizer, de tutelar, de se limitar os possíveis estragos que a instituição possa fazer. Graças a um trabalho muito bom interno de controle, de evitar, porque você tem o que acontece, uma investigação policial, ela não fica só na mão da Polícia Federal. Ela tem um controle externo, ela tem o Ministério Público Federal, ela tem a Justiça Federal. Então é muito difícil que você consiga interferir numa investigação que isso não chegue ao conhecimento dessas outras instituições. Então você tem mecanismos internos que você consegue impedir essa influência. E todas as tentativas que foram feitas nos anos recentes de tutela da Polícia Federal não tiveram sucesso, seja por uma reação forte da sociedade, que a gente lembra que no governo Temer também houve uma certa tentativa e houve uma reação forte, tanto da sociedade quanto de algumas entidades de classe, e como você vê agora, quando o ex-ministro faz uma acusação nesse sentido, como é que a sociedade rechaça essa coisa de você querer tutelar a Polícia Federal. E me preocupa não vou dizer que o delegado Ramagem não tem qualificação técnica para o cargo. Eu não tenho como aferir isso. E é triste até ver uma pessoa que tem uma carreira, que tem um trabalho dentro da instituição, ser reduzido a amigo do filho do presidente. Quer dizer, é essa coisa que nos preocupa. É você deixar o critério técnico para você nomear, para você exercer determinadas funções, para basear muito no critério da confiança. Eu acho que a gente já evoluiu muito como sociedade, temos muito a evoluir, claro, mas eu acho que está na hora da gente levar essas instituições, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil e Polícia Militar, para ter um critério estritamente técnico para nomeações. Claro que você tem que ser uma pessoa que tem certa confiança, mas vamos levar primeiro o critério técnico, porque senão a gente tem problemas como esse. Provavelmente o novo diretor-geral que assuma, sendo o delegado Ramagem ou outro, pode assumir sob o peso da desconfiança, devido a toda essa celeuma. Isso tem, além do Ramagem, eu também não conheço a carreira dele a fundo, sei que está na BIM, né? Então, mas também está na BIM, porque uma coisa me parece muito, logicamente que assim, qualquer profissional, vamos falar assim, é melhor, você trabalha melhor tendo uma relação pessoal boa. Isso qualquer profissão, né? Agora, eu, por exemplo, sou capaz de trabalhar com gente que eu não simpatizo tanto pessoalmente. Já que o que se espera dali é colaboração profissional, né? Logicamente que a relação pessoal boa ajuda, né? E pode atrapalhar também. Agora, isso parece que está vendo cada vez mais critério para se trabalhar no governo federal, né? No governo federal, porque Ramagem, ele foi para a BIM por ter sido segurança de Bolsonaro na campanha. Essa proximidade levou ele à BIM e agora leva ele a diretor da Polícia Federal. E o ministro da Justiça, que vai estar no lugar de Moro, me parece que tem 6 anos de OAB. Né? Porque é padrinho de casamento de Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, qual é o limite disso? Porque a impessoalidade não está na Constituição Federal como um princípio a ser observado no desempenho das funções públicas?
Não, é complicado. Eu vejo isso com muita preocupação. No caso do ministro, como é uma função de confiança do presidente, ele tem todo o direito de escolher quem ele quiser. A gente pode até fazer crítica como cidadão, não como entidade de classe, mas como cidadão, ter certas reservas a uma pessoa com tão pouca experiência na área da justiça, para estar no Ministério da Justiça, mas, enfim, é prerrogativa do presidente. É Jorge Oliveira, né? Jorge Oliveira, Se eu não me engano, os pais dele foi chefe de gabinete do Jair Bolsonaro enquanto deputado federal durante 20 anos. Depois ele foi chefe de gabinete do Eduardo, foi padrinho de casamento do Eduardo, ex-major da PM do Distrito Federal, reformado, e realmente tem 6 anos de inscrição na OAB. Ele tem pouco tempo de advocacia. Mas a gente sabe que na nossa democracia jovem já tivemos outros casos, inclusive de pessoas que se tornaram ministros e depois, inclusive, foram para o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não é algo fora do comum, infelizmente, né? Mas como cidadão eu fico preocupado. Como representante da entidade de classe, falando sobre a Polícia Federal, a gente sempre defende o critério técnico. Apesar do cargo de diretor-geral ser de prerrogativa de nomeação do presidente da República, o acordo com o ministro da Justiça é que ele tivesse essa carta branca, né? E uma coisa a gente pode testemunhar, nesse tempo de administração em que o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz, esteve à frente do Ministério da Justiça, não ocorreu nenhuma tentativa de interferência nos trabalhos da Polícia Federal, pelo menos que tenha chegado ao nosso conhecimento. Entendeu? Quer dizer, você fala que, logicamente, que fazia a distinção entre um cargo de um comando de uma instituição como a Polícia Federal e o Ministério. Logicamente que o Ministério é uma função também de confiança pessoal do presidente. Mas em relação ao Ramagem, e também o Ministério da Justiça, elas já estão sofrendo arguições na Justiça, né? O senador Randolfo Oliveira, do Rede, já entrou com um questionamento sobre essas duas nomeações, né, que estão anunciadas aí, né? Não me parece ser só um estranhamento. Já há ações, inclusive, e o que o Moro revelou, quer dizer, Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ex-presidente da República, que é sempre muito comedido, pediu a renúncia dele em Twitter, claramente. Fernando Henrique não é um Ciro Gomes, não é um Lula, né? Eu quero dizer que Ciro Gomes e Lula, o próprio Bolsonaro, são pessoas mais estouradas, né? Pessoas que mais assertivas. Fernando Henrique sempre muito elegante, muito contido, né? Quer dizer, as relações estão vindo aí, são fortes, né? O show, não são meros estranhamentos, né? Não, com certeza que não. E agora, falando como cidadão, não como representante de classe, é muito difícil. Quando você tem um ex-ministro da Justiça que sai fazendo pesadas acusações, quando diz que o presidente da República quer interferir tutelando um órgão, qualquer pessoa que entrar ali já vai ter sob si a desconfiança de estar entrando justamente para cumprir esse papel. E pelo fato de terem uma relação pessoal com os filhos do presidente, que normalmente são muito lembrados por essa forte ingerência na nossa administração pública federal, quer dizer, é complicado. Por isso que alguns parlamentares estão reagindo de forma tão forte. Porque é complicado, Luiz. Você mexe com algumas instituições que sustentam a democracia, entendeu? É isso que leva o receio a muitas pessoas. Inclusive também a gente teve, com base no que o Moro colocou, além do pedido muito forte que eu não citei aqui, você tem vários partidos com pedidos de impeachment do presidente da República,
E, quer dizer, lógico, aí você vai falar, lógico, faz parte do jogo político, mas parte do jogo político. Eu posso até concordar. Agora, quando é a Associação Brasileira de Imprensa que faz esse pedido, e como fez ontem, né, um sábado, se não me engano, se foi ontem, se foi sábado, formalizou o pedido de impeachment do presidente, quer dizer, uma instituição apolítica, né, me parece que as coisas são... Quer dizer, não uma reação de mesmo um cara como o Fernando Henrique, um político, um ex-político. Não, é a ABI, né? Quer dizer, as reações foram muito fortes, né? Foram muito fortes. Não, e voltando novamente, falando agora como cidadão novamente, não, e tem que ser. Vamos pensar no óbvio. Qualquer tipo de acusação dessa gravidade, ela tem que ter uma resposta muito forte da sociedade, porque senão a gente pode ter um enfraquecimento das nossas instituições democráticas. Aloysio, uma coisa que tem me deixado preocupado não é só essa entrada com vários, se não me engano já são mais de 20 pedidos de impeachment, inclusive agora 25, agora a ex-líder do governo, a deputada Joyce Hasselmann, vai entrar com pedido de impeachment também, quer dizer, como cidadã, e vai entrar com pedido de investigação também como líder partidária. Entendeu? A gente tem um derretimento da base de sustentação desse governo, e no momento de crise, no momento que a gente deveria estar justamente buscando uma maior união, uma união de esforços, porque a gente tem um problema sanitário e a gente vai encarar uma crise econômica severa, como você falou, que só quem é centenário que pode lembrar da crise de 29. Quer dizer, o momento é péssimo para ter esse tipo de confusão. Agora, o que a gente não sabe, e que acho que é muito importante a gente, em determinado momento, saber, é por que esse momento? Por que foi escolhido esse momento para ter essa crise política, essa troca, essa confusão toda? Entendeu? Eu acho que tem muita coisa para ser descoberta, que justifica essa movimentação toda. Porque, como você me perguntou anteriormente, foi todo mundo pego de surpresa. Ninguém esperava uma bomba dessa no meio de uma crise dessa pandemia. A gente passou... São 2 dias que não se fala sobre o coronavírus, que só se fala sobre ex-ministro da Justiça, novo ministro da Justiça, quem vai ser diretor-geral, quem era o diretor-geral, quem vai ser convocado. Você imagina se o Congresso estivesse se reunindo fisicamente, provavelmente isso iria se alongar mais 1 ou 2 semanas, no mínimo, com a convocação do ex-ministro Sérgio Moro e do ex-diretor-geral para deporem na CPI das fake news, que o presidente da CPI já falou que isso vai ser feito assim que voltar aos trabalhos. É complicado, vivemos um momento... como você disse, estamos assistindo a história. Eu espero que as instituições democráticas saiam fortalecidas disso tudo. É um teste muito forte para a nossa democracia. Só para terminar esse bloco, o Cláudio está querendo fazer o intervalo, eu queria entrar no... Eu estava lendo aqui, quando você falar, estava lendo aqui na newsletter do site de notícia, a carta dos delegados. Tem um outro lado, tudo tem sempre no mínimo 2 lados, né? A carta que os delegados entregaram aí ao presidente Jair Bolsonaro, sobre aproveitando, né, o ensejo dessa crise para poder fazer algumas reivindicações. O que você pensa enquanto você é um agente federal, você não é delegado, você é escrivão, você é dirigente de uma associação desse nicho específico da Polícia Federal, né? Como é que você vê essa posição dos delegados da Polícia Federal em relação, nesse momento de crise? Infelizmente, a Associação dos Delegados novamente tenta dar andamento à PEC 412. O que é essa PEC? PEC é a proposta de emenda constitucional, para os ouvintes que não souberem. O que ela propõe? É porque nesse momento em que muito se discutiu sobre autonomia e independência da Polícia Federal, essa PEC ela vem sugerindo o seguinte, que se dê autonomia financeira e administrativa à Polícia Federal. A Polícia Federal já tem autonomia técnico, investigativa e científica. O que significa? Ela faz as investigações,
ela tem sistema de controle, ela tem controle externo, e a Lava Jato e várias operações são a maior prova disso. Senão não estariam prendendo governadores, ex-governadores, políticos, empresários e tudo mais. Essa PEC, o que ela quer? Ela quer que uma das classes da Polícia Federal, que são os delegados, tenham o controle da entidade, onde eles possam decidir como a entidade vai funcionar administrativamente e como vai ser aplicado o dinheiro. Quer dizer, uma autonomia total, onde uma instituição armada teria a sua total independência do governo. Não existe um modelo em qualquer país democrático onde uma instituição armada tenha tal independência. Então, as associações classistas, tanto a Associação dos Escrivães da Polícia Federal quanto a Federação Nacional dos Policiais Federais, que congrega 14 mil servidores, é frontalmente contra essa proposta de emenda constitucional, que, infelizmente, está sendo vendida nesse momento como a saída ideal, e não é, porque ela é rechaçada por quase 80% do efetivo. O que a gente prega é a modernização da instituição. Para você entender, Luiz, a gente não tem nenhuma lei orgânica. A gente não tem uma lei orgânica definindo o que cada um vai fazer dentro da Polícia Federal. Quer dizer, antes da gente falar em autonomia financeira e administrativa, e que iguale a Polícia Federal ao Ministério Público, como quase um outro poder, a gente tem que primeiro tratar da lei orgânica, tratar de qual o papel de cada um lá dentro, se possível modernizar a instituição, que tem uma estrutura ultrapassada, mesmo assim fazer um excelente trabalho. Quer dizer, tem muita coisa para a gente fazer antes do que pensar em autonomia administrativa e financeira nos moldes propostos por essa PEC defendida pela Associação dos Delegados. Você acha que pode ser uma barganha? Olha, sempre que tem qualquer crise envolvendo a Polícia Federal, esse assunto da autonomia da Polícia Federal volta à tona, entendeu? E estava claro que, nesse momento, tentariam novamente dar andamento a essa proposta. Agora, não dá para eu dizer que isso é uma barganha. Agora, se você faz uma carta aberta ao presidente da República, dizendo que, em defesa da instituição, essa é a melhor saída, eu discordo. Primeiro, que é uma associação de classe dos delegados. Eles não podem emitir uma nota falando que é o melhor para a instituição da Polícia Federal, que tem outros cargos dentro e muita gente. É a opção que eles fizeram, que eles acreditam ser a melhor. Enquanto, por exemplo, nós que representamos os escrivães, a Federação dos Policiais Federais, que representa a grande maioria dos servidores, a Associação Nacional dos Peritos da Polícia Federal, são frontalmente contra essa proposta encampada pela Associação dos Delegados. Vou repetir a pergunta. Você acha que pode ser barganha? É isso que eu estou falando. Eu não tenho como dizer como é que está funcionando os bastidores, dentro dos gabinetes do Planalto. Mas quando se faz uma carta aberta ao presidente da República, dizendo que o melhor caminho é esse, eu acho que pode estar querendo jogar a opinião pública a favor da proposta e contra o presidente. Agora você respondeu. Obrigado. Vamos para o intervalo? Vamos sim. Só complementando aí, o novo ministro, né, que aceitou definitivamente aí a proposta, porque a princípio ele teria recusado, segundo informações aí da imprensa. O Jorge Oliveira tem 44 anos, é major da Polícia Militar do Distrito Federal. E pesquisando a história dele aqui, o Aloysio e meu caro Roberto Show e os ouvintes da Folha, para a gente entender melhor, o pai dele trabalhou durante 20 anos como assessor do parlamentar do Bolsonaro. Ele também, o Jorge Oliveira, chegou a ser assessor parlamentar do próprio Jair Bolsonaro e foi chefe de gabinete, agora no início de 2019, do Eduardo Bolsonaro. Então não é só a questão do apadrinhamento no casamento, padrinho de casamento, não. Tem uma ligação muito mais forte aí. E ele é major da Polícia Militar e está aposentado, né? Reformado. Bom, tem uma pergunta... E só aceitou, parece que depois o Bolsonaro falou que seria uma missão. Aí ele aceitou. Eu vi isso também. Perfeito. Tem uma pergunta a fazer o Roberto, depois eu acho que ele pode começar o segundo bloco, Aloysio, entrando nas outras pautas aí, nas outras questões, mas como é que ele vê o que respinga na imagem da polícia? Porque a imagem da Polícia Federal ficou muito
em alta depois da Lava Jato também. A Polícia Federal sempre foi muito respeitada, sempre foi muito bem vista aí por boa parte da população. E eu queria saber como é que ele vê essa imagem toda da polícia, ou se não respinga nada na imagem da Polícia Federal. Você responde no próximo bloco, Roberto, por favor. 8 horas, perfeito. 8h06, então vamos ao intervalo comercial. Hoje no programa Folha no Ar, primeira edição, o escrivão da Polícia Federal, Roberto Uchoa, diretor da Associação dos Escrivães da Polícia Federal, conversando conosco, conversando com o Aloysio Abreu Barbosa e com você também que está interagindo aí nas nossas redes sociais, no Face, onde temos o streaming ao vivo deste programa, na página da Folha FM 98.com.br, no YouTube. Daqui a pouco esse programa vai também para disponibilizar a edição dele, vamos disponibilizar a edição dele em podcast, e logo mais às 17 horas na TV Planície, a partir da Plena TV, aliás, a partir das 17 horas. São 8h07, o programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.